Olá, eu sou o professor Sérgio Ribeiro e seja bem-vindo à aula de programação número 1. Provavelmente o que te trouxe até essa aula foi após ter adquirido o livro Guia do Desenvolvedor Python, que é um e-book onde eu compartilho algumas informações em relação a como tornar-se um desenvolvedor Python. E como um bônus, eu estou oferecendo algumas aulas para poder ajudá-lo a se tornar um desenvolvedor Python ou pelo menos conhecer quais são os passos necessários para se tornar um desenvolvedor Python. Bom, como eu disse, essa é a aula de programação Python número 1. Deixa eu fazer aqui uma breve apresentação. Essa é a primeira aula de 3 aulas, né, junto com o e-book que você adquiriu gratuitamente. Eu também vou oferecer a você 3 aulas gratuitas, né, que vão ocorrer nos próximos dias. O objetivo é poder lhe ajudar a dar os primeiros passos para se tornar um desenvolvedor desenvolvedor Python. E nessas aulas eu gostaria de lhe apresentar o método que eu costumo utilizar com os meus alunos, abordar alguns pontos específicos e ajudar você a ampliar o seu conhecimento e também a tirar dúvidas. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim, não vou me estender muito nesse ponto, mas é importante que você saiba, né, a pessoa que está aqui tentando te passar algum tipo de conhecimento, conhecer um pouquinho o meu background e por que que, né, eu estou aqui compartilhando, né, essas informações a respeito de Python, tentando ajudar você a aprender sobre Python. Bom, eu tenho mais de 20 anos de experiência como desenvolvedor, trabalhando com diversas linguagens de programação, não exclusivamente com a linguagem de programação, com a linguagem Python. A linguagem Python é a linguagem que eu tenho trabalhado nos últimos 7 anos, mas eu comecei a primeira linguagem de programação que eu aprendi foi a linguagem Basic. Trabalhei com outras linguagens de programação como Clipper, C, Java, PHP, enfim, algumas linguagens de programação. A minha formação acadêmica é na área de tecnologia da informação e administração. Tenho mestrado em computação e sou doutor em gestão urbana. E hoje eu trabalho como professor aqui no Canadá, na Faculdade de Administração, onde eu trabalho com os alunos em tecnologia da informação ou programação dentro do curso de administração. Então esse é o meu background. Vou falar um pouquinho sobre aprendendo a programar. Então aqui algumas dicas, né, que eu gostaria de compartilhar com você. Quando você quer aprender a programar, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher a linguagem de programação certa para você. Existem muitas linguagens de programação, mas é importante que você escolha a linguagem que é a melhor para você, a melhor linguagem de programação para você. Isso depende dos seus objetivos, isso depende do mercado de trabalho aonde você vive. Então, são alguns fatores que é importante você levar em consideração ao adotar uma linguagem de programação. A partir do momento que você adotou a linguagem de programação, que você decidiu qual linguagem de programação que você deseja aprender, vá a fundo, se torne um mestre nela, estude essa linguagem de programação, leia livros, assista vídeo, faça curso, não meça esforços para que você possa aprender essa linguagem. Linguagem de programação é mão na massa. Então, aprender programação não é só ler, não é só assistir, é praticar. Então, é importante que você pratique. Se você está lendo um livro e lá tem um código, tem um exemplo, pratique. Abre o seu computador e reproduz aquele código, né? Tente modificar. A mesma coisa um vídeo que você assiste, uma aula. Então, pratique. A prática é o segredo do desenvolvimento para você se tornar um bom programador, um bom desenvolvedor. Desenvolva projetos. Se você está iniciando, quando você for tentar buscar o seu primeiro emprego na área de programação, claro, você não tem experiência profissional porque você está aprendendo agora, você não trabalhou ainda em nenhuma empresa, mas as empresas em geral elas querem saber qual que é a sua experiência.
embora você não tenha trabalhado em nenhuma empresa, você pode apresentar os seus projetos que você criou por conta própria ou em algum curso que você fez. Então é importante você desenvolver projetos, seja no curso que você está fazendo, seja no seu aprendizado, no seu autoaprendizado, né, o aprendizado por conta própria. Tente desenvolver projetos. Existem ferramentas, né, onde você pode armazenar esses projetos, tem o GitHub, você pode criar um blog, você pode criar um site e colocar os seus projetos lá, colocar o seu código lá e depois pode compartilhar e mostrar, né, numa futura oportunidade, o que você conseguiu desenvolver, quais são os seus skills, quais são as suas habilidades, né? Então isso vai ser bastante útil para que você se coloque no mercado de trabalho. Leia e analise códigos, isso é muito importante. Linguagem de programação, ela é muito particular, né? A gente trabalha com lógica, e a lógica depende de cada pessoa. Então, como você interpreta um problema, como você resolve um problema, é muito particular. Então, é importante você ler código, porque quando você está lendo um código, você está vendo como que uma pessoa ela pensou a solução de um problema e como que ela desenvolveu aquela solução utilizando a linguagem de programação. Então é importante você ler o código para você entender as diversas formas de você resolver um problema, né? Vamos pensar aí que você quer criar um programa que simule aquele jogo da velha, por exemplo. Então você pode procurar vários programas, né, relacionados a jogo da velha. Provavelmente você vai encontrar várias formas de desenvolver o jogo e é importante você ler os códigos e entender como é que cada programador desenvolveu e chegou à solução daquele problema. Isso se aplica para qualquer tipo de problema que você está resolvendo em relação à linguagem de programação. Então é importante ler códigos. E como eu falei, é importante desenvolver projetos, então crie um portfólio, né? Comece a criar os seus projetos, comece a colocar esses projetos dentro de um portfólio para que no futuro você possa apresentar, né, para um futuro empregador uma futura oportunidade de trabalho. Mesmo que você esteja trabalhando em uma empresa hoje, né, e no futuro se você decidir mudar, né, de emprego, mudar de área, né, entrar para a área de programação, porque é importante aprender a programar, né? Mesmo que você já trabalhe numa outra área, na área de administração, na área de ciência, enfim, não importa a área que você trabalha, é importante aprender a programar. Crie esse portfólio, né, para que você possa apresentar depois, né, em futuras oportunidades. Bom, existem muitas linguagens de programação. E por que aprender Python? Esse aqui é o índice TIOB, ele mostra o ranking das linguagens de programação no mundo. Então aqui você consegue ver as linguagens de programação mais bem colocadas nesse índice. Então você tem aqui na posição número 1, posição número 2, posição número 3. Então você pode ver que Java ele está na terceira posição, ou seja, se você pensar em mercado de trabalho, a maior demanda hoje no mercado de trabalho é por pessoas que estejam trabalhando com linguagem C, Java e Python. Então você vê que Python ela é uma linguagem top de mercado, né? E tem uma característica bem interessante aqui nesse índice. Se você observar a linguagem Java, embora esteja no segundo lugar, ela caiu de posição. Ela está caindo de posição. Já a linguagem Java, ela está se mantendo, né? Mas ela, se você olhar os anos anteriores, você vai ver que ela estava ascendendo e agora ela se manteve na terceira posição, né? Então isso é importante, porque isso significa empregabilidade. Então, claro, linguagem de programação é muito particular, tem pessoas que gostam de uma linguagem, se sente bem programando uma linguagem, outros gostam de uma outra linguagem, se sente melhor programando naquela outra linguagem, mas acima de tudo, é importante também olhar para o mercado de trabalho. Se você está aprendendo uma linguagem de programação com um objetivo profissional, é importante que você conheça as linguagens que têm maior demanda, que têm maior empregabilidade, têm maiores projetos, né? Então, isso daqui é uma informação bastante importante que pode te ajudar a decidir a linguagem de programação. E Python é uma boa escolha. Então, se você está querendo aprender a programar, se você quer ser um desenvolvedor, se você quer ser um programador, trabalhar nessa área, escolher Python é uma boa escolha, porque é uma linguagem top de mercado. Muito bem. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o método, né? Eu vou ensinar, hoje a gente vai aprender Python, né? A ideia não é ficar aqui só falando
né, sobre linguagem, sobre teoria, só apresentação, não. Aqui eu quero já, nessa aula de hoje, já te mostrar como é que a gente cria um programa Python. E eu gostaria de começar isso usando o método que eu trabalho nas minhas aulas, que eu trabalho no meu curso, que é o método solução de problema. Então, no meu método de ensino, eu costumo primeiro apresentar um problema, discutir o problema e depois ir para a codificação. Tem gente que já gosta de já sair programando, né? Nada contra, cada um tem o seu método. Eu, particularmente, utilizo o método solução de problema. É o método que a gente utiliza aqui no Canadá, né, nos Estados Unidos, para ensinar, né, para desenvolvimento. E, e até mesmo profissionalmente, né, é um método muito utilizado. Então, primeiro você analisa o problema, você discute, né, para tentar entender quais são as estratégias, e aí sim você passa para a programação. Por quê? Porque quando você primeiro estuda, discute, analisa as estratégias, você vai perder menos tempo programando, você vai despender menos tempo corrigindo, né, tentando programar e entender o que você está fazendo. Então, quando você faz isso antes, você já é mais produtivo na hora que você está programando. Então, por mais que você perca um pouco, algum tempo ali na discussão do problema, entendendo o problema e definindo a sua estratégia, quando você parte para a programação, você já vai mais focado. Então, o desenvolvimento ele é muito mais rápido, ele é muito mais eficiente. Então, no final das contas, você acaba perdendo, né, menos tempo desenvolvendo, ou no projeto como um todo, você acaba gastando menos tempo, você acaba tendo muito mais produtividade, o que é muito importante, né? Muito importante quando a gente está falando sobre desenvolvimento. Muito bem, vamos então aqui analisar um problema, né, para mim poder mostrar para vocês o método, também para a gente ir para a prática do Python. Então aqui é um problema muito simples, né? Escreva um programa Python que imprima no dispositivo de saída uma mensagem qualquer. Então esse aqui é o problema que a gente vai tentar resolver. Ok, vamos primeiro então tentar entender o problema que foi apresentado, né? Criar um programa que imprima uma mensagem no dispositivo saída. Aqui a gente está trabalhando com um conceito de computação, que é um conceito universal. Quando a gente está aprendendo linguagem de programação, quando a gente está aprendendo computação, ou qualquer curso relacionado a sistemas de informação, a gente vai se deparar com esse conceito, que é um conceito de sistema. Sistemas de informação é um sistema, né? É um tipo de sistema que te permite coleta ou entrada de dados. Então, você pode ver aqui na parte superior, né, no diagrama, né, no desenho aqui de um sistema de informação, você pode ver que a primeira parte aqui é a entrada. Aí você tem essa caixinha aqui que é o processamento, né? E aí depois você tem a saída. Aqui, junto com o processamento, você pode ter também armazenamento. Então, isso aqui é um desenho clássico de um sistema de informação. Um programa de computador é um sistema de informação, né? Um computador é um sistema de informação. Qualquer dispositivo computacional, ele é um sistema, né, de informação. E todo sistema de informação, ele vai ter essa característica aqui, né? Ele vai ter uma entrada, ele vai ter que processar esses dados que foram entrados ou foram imputados. E ele vai ter que fornecer uma saída. Esses dados vão ter que sair, né? Vai ter que ter uma saída, uma apresentação desses dados. E junto com o processamento, você pode ter aqui armazenamento de informação. Então, esse aqui é o conceito clássico de um sistema de informação, e é o que a gente precisa para o problema que foi proposto, né? No caso do problema que foi proposto, está falando apenas de saída, imprimir uma mensagem, né, qualquer no dispositivo de saída. O dispositivo pode ser no monitor, pode ser numa impressora, enfim, depende do tipo de problema que você vai estar lidando. A forma que você coleta os dados, ela pode ser diferente, ela pode ser através de um teclado, pode ser através de um scanner. Tem várias formas de você dar entrada num sistema, né, no sistema de computador. O processamento, você vai precisar de algum tipo de programa, de algoritmo, para poder processar os dados.
E a saída, ela pode ser no monitor, ela pode ser, como já mencionei, de uma impressora. Você também tem diferentes dispositivos de saída. Então, isso aqui é a discussão do problema, né? Entendendo o problema. Então, esse problema que a gente está tratando aqui, ele é um tipo de problema relacionado a sistema de informação. Essa é apenas uma parte conceitual, né? Tudo bem. Vamos agora analisar como é que a gente faz isso, implementa isso utilizando o Python. Então, isso daqui para o Python, primeira coisa, a gente vai precisar simplesmente definir que tipo de mensagem que eu quero, né, que seja impressa. Qual que é a informação que eu quero que seja impressa? Então, isso é uma coisa que eu mesmo posso definir como programador, né? Eu posso definir que tipo de mensagem que vai ser apresentada, né? Pode ser, por exemplo, uma mensagem meu primeiro programa, pode ser, por exemplo, Olá Mundo, que é a mensagem muito comum quando você está criando o seu primeiro programa, né? E definir qual comando que eu vou utilizar para poder fazer essa saída no Python, né? Porque cada linguagem de programação tem a sua forma de você fazer saída. Se a saída ela é num arquivo, se a saída é numa impressora, se a saída é no monitor, então você precisa utilizar comandos diferentes. No caso aqui a gente vai fazer a saída no monitor mesmo, então o comando que a gente vai usar aqui é o comando print, né? Já que a gente vai imprimir, então a gente vai usar o comando print. Então, essa é a estratégia, né? Então vamos falar assim, não, vamos colocar uma mensagem aqui, meu primeiro programa Python. E para colocar essa mensagem de dispositivo de saída, eu vou precisar usar o comando ou a função print. Então, também já definimos aqui a estratégia. O que a gente precisa fazer agora? Codificar. Então, agora, né, a gente parte para a criação do programa propriamente dito. Bom, nesse caso, para fazer o programa Python, a gente pode usar vários ambientes de programação, né? Você pode instalar o Python no seu computador, existem alguns ambientes online que você vai utilizar, mas não vamos perder muito tempo com isso, né? Aqui nessa página dessa aula, se você descer um pouquinho abaixo aqui do vídeo, você vai encontrar essa parte que vamos praticar um pouco, né? Então aqui é onde nós vamos criar o nosso programa. Então aqui eu tenho um comentário, né? Aqui você pode ver que tem o jogo da velha e está escrito aqui: escreva o seu programa nas linhas abaixo. Então aqui esse aqui já é meu ambiente de desenvolvimento Python. Por que isso? Porque aqui eu já consigo já escrever o meu programa, executar o programa e já ver o resultado dele, né? Então aqui para executar o programa eu uso esse comando run. Né? Então, o run ele me permite executar o que está escrito aqui. Aqui eu escrevo o meu programa e aí eu executo aqui. A saída do programa eu vejo aqui nessa parte. Então, aqui é o meu dispositivo de saída. Vamos dizer assim, é o meu monitor, né? Então, onde eu vou visualizar o resultado. Essa linha verde aqui, ela é um comentário. Então, no meu programa, eu posso fazer comentários. Esses comentários, eles não são tratados como comandos pelo Python. Eles são ignorados. Eu uso os comentários para que eu possa me ajudar a ler o meu programa. Muitas vezes estou criando um programa extenso e às vezes eu esqueço o que determinada parte do programa faz. Então eu posso incluir comentários no meu programa para que eu possa lembrar o que determinada parte do programa está fazendo, ou para que uma pessoa que vai ler o meu programa no futuro, fazer algum tipo de manutenção, ele possa entender. Então eu uso esse jogo da velha aqui para escrever algum tipo de comentário. Então, se quiser fazer mais um outro comentário aqui, eu posso, né? E quando eu executar, o Python ignora. Vocês podem ver que não teve nenhuma saída aqui, porque aparentemente só tenho dentro do meu programa comentários. Agora, veja o que acontece se eu tirar o jogo da velha, né? A cerquilha. Olha o que acontece. Ele deu um erro. Por quê? Porque ele está entendendo que isso aqui é um comando, que isso aqui é um código. E aí ele não conhece esse comando apenas um comentário. Isso para ele é um comando que ele desconhece. Então nós vamos usar um comando aqui que ele conheça. Por exemplo, existem vários comandos, existem várias funções no Python que nós utilizamos para escrever o nosso sistema. E aqui no caso, como meu programa é para imprimir uma saída
uma saída no dispositivo e saída do computador, eu vou usar o comando print. O comando print, eu posso colocar uma mensagem aqui, né, entre aspas. Olá mundo, por exemplo. Então, isso aqui é a mensagem que eu coloquei entre aspas. Eu tenho que colocar entre aspas, porque se eu colocar entre aspas, ele entende que isso é uma mensagem. Se eu não colocar entre aspas, ele vai pensar que eu estou colocando algum outro comando junto com o print. E não é o caso. Então, vou colocar aqui Olá Mundo. Então, estou dizendo print, imprima a mensagem Olá Mundo. Então, vamos executar. Ó, ele imprimiu aqui, Olá Mundo. Então, qualquer lugar que alguém rodar esse programa, vamos supor que eu salvo esse programa, mando para alguém e falo, roda aí o meu programa. Quando ele rodar o programa, vai aparecer essa mensagem no monitor, Olá Mundo. Aqui no caso, eu estou com o programa aberto, então eu consigo ver o que está dentro do programa. Mas se eu salvar esse programa e mandar esse programa para alguém executar, quando ele executar, ele vai ver apenas essa mensagem aqui, Olá Mundo. Eu posso também usar uma função. Então, o print, ele tem a forma de comando, ele tem a forma de função. Na forma de função, eu uso os parênteses aqui, ó. Eu uso parênteses. Se eu executar, você vê que praticamente ele vai dar o mesmo resultado, tá vendo? Mesmo resultado, ó. Olá mundo. Qual que é a vantagem de usar a função, ou qual que é a diferença de usar a função ou comando? Se eu usar a função, eu posso acrescentar mais alguma mensagem associada, por exemplo, olá mundo, colocar aqui 23 de dezembro, ou 23 de março de 2021. Então, coloquei 3 informações junto com a minha função.